Vamos para mais um capítulo do devocional Estando Gestante. Lembrando que se você não está gestante, se você não é casada, se você não é mulher, se você é um homem, a palavra de Deus ela nunca volta vazia, porque ela não foi feita para um público específico, mulheres, homens, crianças. Não, ela foi feita para pessoas que são sedentas da palavra de Deus. E nós todos somos sedentos da palavra de Deus, porque todos somos pecadores e todos nós precisamos a cada dia mergulhar nesta palavra para que nós possamos nos aproximar mais de Deus. Então, seja bem-vinda neste canal, seja bem-vindo neste canal também. Estou percebendo a inscrição de alguns homens também. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Érica Maielli, é um prazer te ter por aqui. Para começar nosso devocional, separa aí os nossos itens críticos. Meus itens críticos de devocional são 2 versões de Bíblia. Eu gosto mais da Almeida Revista e Atualizada, mas hoje eu vou ler aqui na Almeida Revista e Corrigida com o auxílio da NVI. Na verdade, eu separei aqui, mas nem vou ler, porque esta palavra já estava no meu coração há alguns dias. Então, eu quero mencionar apenas 4 pessoas que falaram muito comigo nessa palavra. Então, eu quero que você abra em Mateus, capítulo 1. Nós vamos tratar da genealogia de Jesus. Outros itens críticos para o seu devocional é uma agenda, um caderninho para você fazer algumas anotações, principalmente se você for iniciante. Se você não for iniciante, tudo bem, porque a gente grava no nosso coração e a gente tem mais facilidade de colocar aquilo em prática e de ficar meditando naquilo, mesmo que a gente não tenha escrito. Mas se você for iniciante, pegue uma agenda, uma caneta e 2 versões de Bíblia, tá bom? Então, lá na genealogia de Jesus, o que uma genealogia tem a nos ensinar? Porque muitas vezes nós pulamos. Muitas vezes, né, quando a gente vai ler, a gente vê aquele tanto de nome lá estranho e pula aquela genealogia. Ou a gente acha que aquilo não tem fundamento para nós, né? Que aquilo não vai ter nada para acrescentar nas nossas vidas. Mas eu fui muito tocada pela genealogia de Jesus por conta de 4 pessoas citadas aqui. 4 pessoas improváveis, 4 mulheres que estão na genealogia de Jesus. Geralmente, nas genealogias da Bíblia, não vão contar mulheres. Geralmente, não vai contar mulheres, a menos que aquela mulher tenha feito assim algo extraordinário. Até alguns homens, né, a gente sabe que a genealogia não vai contar certinho a descendência de cada um e nem a quantidade de pessoas que cada família teve, mas é aquelas pessoas que foram mais relevantes assim para aquela história, né? E na genealogia de Jesus tem 4 mulheres que eu fiquei assim impactada ao observar essa genealogia. Essas 4 mulheres são Tamar, Raabe, Ruth e Batseba. 4 mulheres. A gente pensa assim, na genealogia de Jesus tinha que vir todo mundo perfeito, né? Todo mundo perfeito. 4 mulheres além da Maria, né? Então, no caso, são 5 mulheres. A gente imagina que Deus teria escolhido uma genealogia perfeita para trazer Jesus. Porque é um ser humano perfeito, o único de nós que não pecou, o ser humano que nos salvou, né? Filho de Deus, que nos trouxe a salvação, enviado por Deus, Deus encarnado, né? Então a gente pensa que a genealogia dele, ele viria de uma família assim perfeitinha. Fulano casou com ciclano, teve uma única mulher, não teve nenhum adultério, não teve nenhuma outra mulher. A fulana foi uma ótima esposa, uma esposa exemplar, honrou seu marido até seu último dia de vida. E a gente vê que a genealogia de Jesus, ela é toda imperfeita, ela não é perfeita, e como que Deus é maravilhoso em nos mostrar as imperfeições, porque são as imperfeições dessas pessoas que nos aproximam de Deus. Porque imagina já como que é difícil você seguir os preceitos de Deus, vendo essas pessoas imperfeitas, vendo essas situações complicadas, e já se torna difícil pra gente seguir, pra gente entender e pra gente colocar em prática aquilo que Deus quer. Agora pensa se Deus coloca um monte de gente perfeita, com histórias perfeitas, com tudo maravilhoso,
a gente não se sentiria muito mais distante de Deus? A gente não se sentiria muito mais distante do propósito de Deus para as nossas vidas, vendo pessoas só perfeitas e vendo como que nós somos falhos o tempo todo? Então, Deus é maravilhoso e Deus pensa em tudo. E eu quero conversar um pouquinho sobre essas 4 mulheres. Tem a quinta, que é a Maria, né? A Tamar, se vocês forem ver a história dela lá em Gênesis, é uma bagunça doida, porque a mulher casou, o esposo morreu, casou de novo, o esposo morreu, a sogra não quis mais deixar ela casar com nenhum dos filhos dela, porque naquele tempo era comum, por exemplo, se a mulher casasse e o esposo dela morria, o irmão do esposo tinha que assumir esta mulher para poder continuar a descendência do irmão que morreu, né? Então essa mulher casou ali com os filhos, com esses homens, e esses homens morriam. E a sogra, vendo aquela situação, logo pensou: a culpa é da Tamar, que meus filhos estão morrendo, então agora eu não vou deixar mais ela casar com nenhum dos meus filhos. Tiraram a menina de casa, fez uma loucura lá. Depois essa pessoa, a Tamar, se fantasiou de prostituta e acabou ficando com seu próprio sogro. E não só ficando com seu próprio sogro, como engravidando do seu próprio sogro. Olha que situação terrível. Quer a história completa? Vai ler a sua Bíblia, que é muito interessante. Então, assim, vemos aí um relacionamento entre um sogro e uma nora que gerou um filho e, assim, nada simples, né? Imagina, no tempo nosso de hoje já não é uma história nada simples, imagina neste tempo. Pois a Tamarzinha está lá na genealogia de Jesus. Outra pessoa da genealogia de Jesus, Raabe. Raabe, todo mundo sabe, né, que era a prostituta de Jericó, que foi salva lá quando Josué foi entrar na cidade de Jericó e tomar a cidade de Jericó com todos o povo dele, né? E Raabe foi salva porque ela ajudou o povo de Josué, né? E a gente vê que era uma prostituta. Já a Bíblia deixa claro, a gente não sabe como que era a vida da prostituta naquele tempo, mas a Bíblia relata que ela era uma prostituta na genealogia de Jesus. A outra pessoa da genealogia de Jesus, outra mulher, Ruth. A Ruth todo mundo conhece também, que a Ruth casou com um homem, este homem morreu, ela decidiu continuar seguindo a sua sogra mesmo depois que a sua sogra não tinha mais nada para oferecer a ela. E, ou seja, ela era uma estrangeira, todas elas na verdade são estrangeiras, todas essas 4. A Ruth era uma moabita, né? E entrou ali na genealogia de Jesus. Imagina só quanto que os judeus guardavam essa questão de genealogia, quanto que eles não gostavam de se misturar, né? E vindo aí estrangeiras para essa genealogia. E a outra pessoa, Batseba, a 4ª pessoa, todo mundo sabe, né? Batseba foi a tentação de Davi, que foi quando a vida do Davi começou assim e só ladeira abaixo. Porque ele quis a mulher casada, não só quis a mulher casada, como consumou o ato com ela, depois matou o marido dela, né? E a gente sabe que foi uma história caótica e que através disso Deus castigou a vida de Davi assim, de uma forma tremenda, né? Ou seja, Batseba, outra improvável, a mulher de um adultério. Eu não acredito que ela tinha escolha, eu defendo a Batseba, mas enfim, é uma pessoa com uma história bem marcante, de uma forma trágica, que entrou aí na genealogia. E a outra é a Maria, né? A Maria, pelo que a gente sabe, é uma maravilhosa pessoa que foi escolhida por Deus para poder gerar Jesus, né? Que foi escolhida lá desde muito nova, imagino que ela deveria ser muito nova, e concebeu virgem. Ela é a única que escapou aqui dessas histórias caóticas. Mas mesmo assim, imagina só, lá naquele tempo, se hoje em dia você contar uma história que você engravidou, jovenzinha, tava noiva, engravidou, seu noivo terminou ali o noivado com você, o que você ia fazer na sua vida? Agora imagina naquele tempo as coisas eram muito mais potencializadas. Então, querendo ou não, mesmo que ela era certa, a Maria, na situação, a imagem dela poderia ficar prejudicada, tanto que o José quis deixar ela em segredo, né, para não prejudicar a imagem dela.
Então, olha só, histórias assim, muito caóticas para poder trazer o menino Jesus. E o que isso traz para nós? Que não importa, na verdade, a sua genealogia, não importa o que os seus pais fizeram, e nem mesmo o que você fez. Deus, quando Ele te escolhe, Ele te escolhe. E a coisa mais maravilhosa que tem é que Deus nos dá novas chances, Deus nos dá novas oportunidades. Deus, Ele não quer que o nosso erro controle toda a nossa vida. Ele quer que o nosso erro sirva de aprendizado, sirva de lição para nós mesmos e também para outras pessoas que precisarem desse erro para olhar e ver ele como lição e principalmente para ele mostrar a grande misericórdia dele. Então não se sinta que o seu erro foi o fim do mundo. A gente tem que reconhecer o nosso erro, porque sem nós reconhecermos o nosso erro, não tem condição de nós nos arrependermos. E sem nós nos arrependermos, nós não temos condição de nos achegar a Deus, né? Porque nós nos achegamos a Deus verdadeiramente através do reconhecimento dos nossos pecados, né? Porque senão para que Jesus teria vindo se não fosse para a gente reconhecer os nossos pecados, né? Então, mas que os nossos erros sejam para trazer esse reconhecimento de nós e principalmente da bondade, da fidelidade de Deus, do amor constrangedor de Deus. Olha como que isso é constrangedor. E que o fruto que está no meu ventre, que o fruto que possa estar no seu ventre, que aquele seu sonho, que aquilo que você projeta para a sua vida, ele não seja limitado pelo erro que você cometeu, mas que a partir de hoje você decida mudar a sua história, decida entregar a sua vida para Jesus, porque é Ele que nos limpa de todos os nossos pecados, porque é Ele que nos dá a salvação e porque é Ele que nos dá a vitória. E é Ele também que nos promete a vida eterna. Este é o nosso devocional de hoje, que você medite na vida destas mulheres, medite nessas circunstâncias aí, dessa situação que aconteceu aí, para até chegar a Jesus e veja como que Deus é maravilhoso em usar coisas simples, usar pessoas pecadoras, usar pessoas comuns como nós para fazer grandes coisas, obras maravilhosas na nossa vida e na terra em geral. E não se esqueça, mesmo que a gente não orou aqui, não se esqueça que o nosso devocional precisa ter a oração, a leitura da palavra e a meditação. Para mim, esses 3 itens são fundamentais, mas também não devem reger todos os dias da sua vida. Você deve fazer o seu momento com Deus da forma que te agrade, da forma que você quer agradar a Deus e da forma que não fique uma coisa engessada e que não vire somente um ritual, mas que seja realmente um momento de comunhão e de conexão entre você e o Pai. Tchau, tchau!